Pai querido, nós queremos nesse momento, mais uma vez, Senhor, te agradecer pelo nosso dia, pelas nossas vidas, por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Nós louvamos o Teu nome. Pai, eu quero colocar dentro de Ti todo o pecado, toda a falta, tudo aquilo que não te agradou nesse dia também, Pai. Eu coloco diante do Teu altar, Senhor, e peço perdão, Senhor. Perdoa-nos, Pai, toda a nossa culpa, Pai, todos os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Amém. Todos bem? Graças a Deus. Então podemos sentar. Sejam à vontade. Os últimos dias têm sido dias preciosos. Amém? Como o Pablo comentou aqui na abertura, no domingo nós tivemos um mover muito intenso da presença de Deus, a presença do Espírito Santo nesse local. E nós cremos, eu quero crer que são frutos que nós estamos colhendo de algo que a gente vem semeando ao longo da nossa trajetória em Deus. Então Deus ele vai se manifestar de maneiras diferentes na nossa vida, a hora que Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer. E eu creio que a vontade dEle é que essa manifestação seja contínua no nosso dia a dia, não só no momento aqui como igreja. Amém? Amém. E nós vamos experimentar muito mais em Deus, em nome de Jesus. Grandes coisas Ele tem reservado para cada um de nós aqui. Amém? Quero frisar a presença do meu amigo pastor André. Pode se colocar de pé para quem não conhece ele, tem pessoas novas que não conhecem. Pastor André é irmão da pastora Arlete, veio lá do Recife. Teve um tempo conosco aqui no início do Ministério Maia. E depois retornou ao Recife, está hoje aí nos visitando, passando o tempo aí matando a saudade. E agradecer, né? Amém? Veio avaliar também, cada um aí também, não sei se ele serve como avaliador, mas enfim. Amém, vamos lá, gente. Eu vinha buscando de Deus algo. Vinha buscando é porque está um pouco distante, né? Porque quando está perto não precisa buscar, já está nele, né? Então como eu nem sempre estou muito centrado no Senhor, tenho minhas falhas e às vezes ando meio atribulado, eu gostaria de ler com vocês aqui Lucas 17, capítulo 17, versículos do 20 ao 37. E se pudesse trazer algum tema, eu sei que nós estamos aí na tema família bem-sucedida. Eu creio que a família de Deus é uma família bem-sucedida, nós somos a família de Deus. Se eu pudesse trazer um tema, eu gostaria de falar sobre muitas coisas, gostaria de falar sobre a vinda de Jesus e tal, mas eu creio que, enfim, o Senhor ministrou para mim algo diferente ao reino de Deus. O reino de Deus manifesto em nós. Lucas 17, 20. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá. Lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá está. Não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado ou no telhado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará.
Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Em algumas versões aí se ajuntarão as águias. Amém? Falar sobre o reino de Deus, em primeiro lugar, comecei a me perguntar: Deus, o que tu quer dizer com isso? O que tu quer dizer sobre essa vinda do reino de Deus? Quando logo no início, no versículo 20, o fariseu pergunta para Jesus quando viria o reino de Deus. Por que ele faz essa pergunta? Porque o Senhor ele veio para trazer o evangelho do reino de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento dos pecados. Então ele veio pregar o reino de Deus, e veio pregar num tempo onde ninguém esperava que ele viesse, que já profetas tinham lançado as suas profecias, os livros do Antigo Testamento, as leis, enfim, já traziam a vinda do Senhor, traziam a vinda do Messias, e por muitos não entenderem, na época, não criam que Jesus realmente fosse o Filho de Deus. Então, nesse caso, os fariseus, eles se achegam a Jesus e o interrogam, né? Quando viria o reino de Deus? E Jesus diz o quê? Que o reino de Deus não vem com visível aparência. Na verdade, o reino de Deus era o próprio Jesus. Ele era o Verbo, ele era o Filho de Deus, ele era o rei. Quando se fala em reino, fala no local de governo. O reino precisa de um rei para ser um reino, não é assim? E Jesus, trazendo o evangelho do reino, mas muitos, a grande maioria, não crendo, porque não conseguia enxergar nele um rei, porque não conseguia enxergar nele um Deus, um remissor dos pecados, enfim. Então ele começa dizendo que o reino de Deus não vem com aparência física, e logo em seguida ele já diz: não vem com aparência visível, nem dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Em algumas versões diz entre vós. Então ali Jesus já deixa algo muito profundo, que é o que você quer entender o que é o reino, o que é o evangelho do reino, é algo que eu já coloquei em você, é algo que eu depositei já em você. A Bíblia fala que ele nos gerou antes do ventre da nossa mãe, nos gerou nele. Efésios 1:4 vai falar assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos escolheu nele, ele nos fundou nele. E a palavra vai seguindo no 22, a seguir dirigiu seus discípulos, e o que Jesus começa a falar? Virá o tempo que desejareis ver o fim, ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Jesus já vai estar falando aqui da sua segunda vinda, ou seja, ele manifesta nos primeiros 2 versículos o que é o reino e que o reino estava dentro deles, mas por eles não compreenderem, ou por eles estarem com o coração endurecido, porque na verdade interrogavam Jesus com o intuito de condenar, de achar defeito e não de buscar entendimento, Jesus já começa a falar entre parábolas, começa a trazer aqui revelações vindouras do futuro, enfim, da sua segunda vinda. O que ele coloca no 24? Assim como o relâmpago, fuzilando, brilhando de uma extremidade à outra do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa primeiro que ele padeça de muitas coisas e seja rejeitado por essa geração que já havia rejeitado ele nos tempos de Noé. Embora ele ainda não tinha vindo como homem na terra, mas nos tempos de Noé, o que a Bíblia fala? Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, veio o dilúvio e matou a todos. E eu fico me perguntando: Deus, mas quem foi Noé? Quem foi Noé? E Deus me fala assim: cara, Noé foi um agricultor que pela fé lançava semente na terra sem saber se ele ia colher bem ou não, mas ele investia na terra. Ele era um homem de fé, ele era um homem reto, justo, temente a Deus, e aí Deus confia uma grande obra para Noé, que é fazer
Ou seja, ele é agricultor, mas Deus vê nele um carpinteiro. Aí eu imagino assim a confusão que dá na cabeça do cara. O cara está fazendo algo que ele conhece, algo que ele domina, algo que ele investe na frente, ele paga para fazer, porque ele sabe que vai dar certo por fé, porque outras vezes já deu, e ele sabe que Deus é com ele, e Deus diz, cara, para tudo que tu está fazendo e vai construir área, cara. Eu imagino que ele deve virar para Deus e dizer, Deus, espera aí, cara, eu conheço de plantação, eu conheço de preparar a terra, de arar a terra, de semear, de colher, eu não conheço de carpintaria, eu não conheço de madeira, como eu vou fazer? Mas por fé, porque dentro de Noé, o reino de Deus já era manifesto, dentro dele. E se era manifesto, o próprio Senhor iria capacitar. O próprio Senhor daria ali toda a habilidade, todo o entendimento de cada peça, de cada madeira, de cada encaixe, de cada ferramenta, amém? E ele entendeu. E a Bíblia fala que no tempo de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, casavam-se, e etc. E mais para frente vai falando assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, novamente, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia de Ló, no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Ló, ele tem ali a sua identidade com Abraão, é isso? Num determinado tempo, Deus pede para Abraão separar. E Abraão diz assim, escolhe para tu onde tu queres ir, Ló. Tu vai para um lado e vou para o outro. Ló escolheu ali os passos verdejantes, aquilo tudo foi para ali, Sodoma e Gomorra, ficou por ali. Depois de um tempo veio para aquela cidade castigo do Senhor, por causa do pecado, por causa da maldade, por não buscarem a Deus. E Deus decide então destruir Sodoma e Gomorra. Mas ali tem o seu servo Ló. E Deus olha para aquele servo, porque o reino de Deus estava manifesto dentro de Ló também. Então Deus ele dá uma oportunidade de Ló se redimir e sair dali com vida, para ele e para sua esposa. E a palavra fala que a sua esposa fez o quê? Olhou para trás e se transformou no quê? Numa estátua de sal. Olhou para trás. Aí eu fico pensando, Deus, mas por quê? Comiam, bebiam, vendiam, compravam, edificavam, plantavam, uma vida normal, e de repente veio do céu fogo e enxofre. E era para o casal se salvar, não era só para o marido, era para a mulher também. Mas a mulher olhou para trás. E Deus estava manifesto na mulher de Ló também. Mas ela olhou para trás. Deus está manifesto em cada um de nós. Mas todas as vezes que nós olhamos para trás, nós damos liberdade para o inimigo atacar, para o inimigo tomar nossa vida. Cada vez que nós olhamos para trás, olhar para trás é olhar para o passado, olhar para os erros, olhar para as faltas e achar que não está resolvido, achar que não está superado, achar que aqui ainda é peso. Mas o Senhor, Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as faltas, todo erro, todo pecado. Por isso eu tenho que crer, eu tenho que entender o que é esse reino de Deus. O que é o reino de Deus? Que Jesus fala aqui no comecinho, que está entre vós, dentro de vós. O que é? Para que eu possa alimentar esse reino, para que eu possa viver por esse reino, amém? Esse reino não tem aparência visível, porque não é algo que vem de fora para dentro, é algo que sai de dentro para fora, é algo que não tem muita explicação. Eu preciso entender, mas por que eu não tenho muita explicação? Porque é algo que eu sinto, é algo que vem daqui do íntimo, amém? Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado ou no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Ou seja, esteja alinhado. No dia da vida do Senhor, esteja preparado. Não pense no que vai ficar, mas esteja determinado para ir com o Senhor. Essa tem que ser o principal objetivo, a nossa principal meta, a nossa visão tem que ser essa, de nós sermos alcançados pelo Senhor, arrebatados no dia da sua vida. Porque lá atrás, na primeira vida de Jesus, muitos ouviram falar, mas conheciam o Senhor só de ouvir, como Jó. Até o dia que Jó diz assim: hoje, Senhor, os meus olhos te viram.
Enquanto os nossos olhos veem o Senhor, a gente começa a ter essa busca intensa pela vida de Jesus. A gente começa a se preparar como se fosse hoje. Eu tenho ardentemente expectativa da tua volta, Senhor, mas ele não voltou hoje, amanhã eu estou desanimado, depois da manhã eu já esqueci. E não pode ser assim, porque a palavra fala que o reino de Deus está manifesto dentro de nós. E muitas vezes eu saio procurando em igrejas o movimento, a profecia, a profetada, eu procuro tudo lá fora. E só depois de um tempo eu descubro que Jesus já depositou aqui dentro, que não está limitado a quatro paredes, está dentro de mim. E Ele só pede que eu venha crer nele, que eu venha me entregar por Ele, que eu venha sofrer dores como Ele sofreu por amor a Ele. Amém? Lembrai-vos da mulher de Ló, ele diz, para não olhar para trás. Quem quiser preservar sua vida vai perder, e quem perder de fato a salvará. Eu ouvi no sábado o pastor Guilherme falar que Deus não quer o teu dízimo. Deus não quer o teu dízimo, cara. Sai dessa, ele falou assim. Na verdade Deus quer tudo, Ele quer tudo de ti. E nesse versículo aqui eu consigo entender o que ele falou, que quem quer preservar a sua vida vai perder, mas quem decidir perder a sua vida, esse sim vai achá-la, esse sim vai ganhá-la. Porque quando fala em perder a vida, está falando em eu deixar as minhas vontades próprias, que muitas vezes me dominam, e fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela sempre vai estar baseada em pessoas, sempre na necessidade das pessoas. Mas muitas vezes a busca pelo meu prazer próprio, falando de mim aqui, ela é maior. E aí eu começo a colocar as coisas de Deus em segundo plano. E eu já vou chegar lá para a gente entender isso também. Para eu entender também. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro deixado. Eu vejo 2 numa cama, um será tomado e outro deixado. Eu vejo um homem e uma mulher. Quando se fala em cama, fala em intimidade, certo? Fala em relacionamento. Então, o marido e mulher, a Bíblia fala que nós somos uma só carne. 2 numa cama são um só. Mas a Bíblia está dizendo que um será tomado e outro será. Porque na vinda do Filho do Homem, na vinda do nosso poderoso Jesus, a salvação também será individual e não coletiva. O chamado individual. O reino de Deus manifesta individualmente em cada um, e alguns vão alimentar mais esse reino dentro deles, e outros não vão alimentar. E a Bíblia também fala que reino dividido não. E eu começo a entender o que é o reino dividido. É o reino aqui fora, Deus, ele não é, é aqui dentro. Aqui dentro tem 2 reinos. Um que eu posso alimentar e receber a graça, o favor, a misericórdia, o perdão e padecer, e outro que eu posso viver bem, tranquilo, sem compromisso nenhum, envolvido com nada, curtindo, aproveitando, mas fora da vontade de Deus. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um tomado e outro deixado. 2 mulheres moendo, 2 mulheres juntas, 2 mulheres, uma tomada e outra deixada. Uma alimentou o reino de Deus, a outra não alimentou. Mas as 2 caminhavam junto, estavam moendo, estavam trabalhando junto, conviviam, tinham intimidade as 2. E Deus fala assim, tanto para a mulher como para o homem, uma tomada e outra deixada. Uma fez a minha vontade e outra não fez. Ah, Deus, mas era mãe e filha, ou era 2 irmãs, não sei. Mas uma foi tomada, a outra deixada. Uma entendeu e fez, a outra só ouviu. Conhecia Jesus, só ele ouviu. Amém? E os 2 homens a mesma coisa. 2 estarão no campo. Então, o Senhor ele quer deixar bem claro que eu e a minha esposa temos que viver a intensidade do reino dele, mas ela pode ser chamada e eu deixar. E eu posso estar caminhando no dia a dia hoje, trabalhando com o Pablo, ele tomado e eu deixado. Bem como 2 mulheres podem estar juntas, uma tomada e outra deixada, porque virá como um relâmpago, de repente, veio, já foi. Amém? Então eles perguntaram, onde será isso, Senhor? O cara fala isso tudo, meu. O cara vai lá e começa a falar, fala já da sua vida, fala que ele tem que padecer primeiro, e no final eles ainda perguntam, onde será isso, Senhor? Aí Jesus usa novamente aqui a parábola. Onde estiver o corpo, ali se juntarão também os abutres. Se os caras não entenderem tudo que ele falou aqui, vão entender o versículo final? Não vão. Onde estiver os corpos, ali estarão os abutres. Os abutres, quando nós estamos passando de repente numa BR aí, que a gente vê um aglomerado de urubu aí, vamos
colocar vários, 4, 5, 6, não chama atenção? Você não para olhar, tal, se puder, estiver perto, você dá uma picada, ver se é um cachorro, um animal morto? Não chama atenção? Agora, quando tem um só voando, quando tem um só, eles passam desapercebido. Mas aonde se ajuntarão? Onde estiver o corpo, também se ajuntarão os abutres. Então Deus fala assim, Ele está falando de sinais. Quando? Onde será isso, Senhor? Quando? Aonde? Ele está dizendo assim, vários sinais vão estar presentes nesse dia, antecedendo esse dia. Senhor, eu sei que eu tenho que me preparar, eu sei que vai voltar, mas dá uma dica, quando vai acontecer isso para eu me preparar melhor? Afinal, se eu souber quando ele vai voltar, eu vou fazer tudo aquilo que eu devia fazer, que eu sei que tem que fazer, mas não faço. Mas tendo a data, eu vou me preparar, pode ter certeza. Eu vou querer andar no céu, numa mansão celestial, eu vou querer isso, vou querer aquilo, vou querer a salvação da minha família. Amém? Me fala um dia, Senhor, ele diz assim, vocês estão nos sinais, os abutres estarão rodeando. O que são os abutres? São vários sinais. Aí ele vai falando sinais, nação contra nação, filho contra o pai, pai contra o filho, adúlteros, afeminados, aí ela vai aquilo tudo. Amém? Irmão, o reino de Deus está dentro de nós. E eu comecei a procurar isso aqui, eu li Lucas, eu pensei, vou procurar em Lucas. Quero entender um pouquinho o que é esse reino. Preciso entender o que é isso. Então eu fui aqui, eu fiz algumas anotações, não são pesquisas, mas eu pensei, Deus, me mostra, me faz entender um pouco mais. E ele vai trazendo aqui várias passagens, eu vou pegar rapidamente para não ser muito extenso aqui, poder realmente entrar naquilo que Deus quer falar. Lucas 4, 43 diz assim, vou pulando rapidinho, tá, irmãos? Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus, também em outras cidades, por isso que eu fui enviado, para anunciar. Lucas 8, 10, vamos lá, o que diz? 8, 10. Respondeu-lhe a Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do Reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Por que Jesus conclui o versículo 37, dizendo assim, onde estiver o corpo, ali se juntarão os abutres? O que os caras vão entender? Nada. Mas por quê? Porque alguns foram dados entender os mistérios do reino de Deus. E o que está dizendo isso? Está dizendo que algumas pessoas leem a Bíblia e não entendem, e outras conseguem entender. Algumas leem um versículo e tiram uma revelação, e outras não conseguem tirar nada. Por quê? Porque naquela já foi despertado o reino de Deus, e ela precisa continuar alimentando isso nela. Ela precisa estar buscando cada vez mais, seja orando, seja jejuando, seja lendo a palavra. É isso que vai fazer com que ela entenda os mistérios de Deus. E quando o Senhor põe palavras, você já entende, porque o teu entendimento está aberto. Amém? E quando fala de entendimento, eu volto a falar também em Lucas, no final de Lucas, quando fala de entendimento, Lucas, final de Lucas 24, 45, Jesus então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem é que abre o entendimento? Ali em Lucas, no final de Lucas, essa passagem ela está falando sobre a aparição de Jesus aos seus discípulos, e eles ficaram espantados, admirados, não crendo que fosse ele. E ele vai lá e mostra, veja os sinais na minha mão, sou eu mesmo. E ele pega ali, parte o pão, abençoa, ora, e eles entendem que é ele, se alegram. O mestre está aí, ressuscitou, era tudo verdade, aquilo tudo que ele falou. Eles creem nele. Mas ao mesmo tempo Jesus fala que daí ele abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Até então os caras conviveram com Jesus, viram os milagres, viram os movimentos, viram as maravilhas, mas não entendiam as Escrituras. É isso que ele está falando. Se Jesus abriu lá o entendimento, então os caras não tinham o entendimento aberto. E o que ele quer fazer com nós nos dias de hoje é abrir o entendimento, para que
Porque a intenção dos fariseus era só apontar Jesus, era só afrontar Jesus. Como Satanás no deserto: se és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se és. Jesus não tinha que provar nada para Satanás, porque ele sabia que ele era. O fariseu queria entender o que é o reino, aonde vai se manifestar esse reino, porque ele quer ir lá, ele quer averiguar. Isso já está manifesto, já estava manifesto ali. Jesus já estava manifesto. E quando eu entendo o sacrifício dele, quando eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou manifestando aqui dentro ele. E aí eu alimento se eu quero, eu deixo de lado se eu quero também. Uma vez manifesto, gente, o mais difícil eu já fiz. E o que é mais fácil? Às vezes eu deixo de lado, estou falando de mim. Estou falando de mim, eu estou falando de mim. Mas o Senhor quer fazer nesse tempo, gente, grandes coisas nas nossas vidas. Ele quer fazer grandes coisas, eu não tenho dúvida. Ele vai fazer em nome dele mesmo, em nome de Jesus. Lucas 9:11 diz assim, ó: as multidões, ao saberem, seguiam-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura. Ele anunciava o reino, anunciava, mas ele socorria e atendia os que tinham necessidade de cura. Muitos de nós hoje temos necessidade de ser curados em áreas da nossa vida que nós não vencemos ainda, e sozinhos é difícil. Mas se nós temos um irmão que já venceu, que tem um pouco mais de intimidade com o Pai, que pode nos dar ajuda, ele está fazendo a vontade de Deus, ele está cumprindo o reino de Deus que há nele. E eu preciso atentar para isso, não só anunciar, mas socorrer e curar, está dizendo aqui, ó. Adianta eu falar, as pessoas vão ser ganhas para Jesus pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, por elas verem na nossa vida a transformação, amém? 9:62 diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Estará apto, estará aprovado. Se eu boto a mão no arado, decido trabalhar para o Senhor, mas eu olho para trás, Deus está falando assim: tu está se transformando numa estátua de sal, cara, olha para trás, tu não é apto. Mas Ele colocou em ti, e o único que pode tirar é você mesmo, é eu mesmo, que posso inibir aquilo que Deus quer fazer. Amém? 11:17. Sabendo que lhes passava pelo Espírito, lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Jesus está falando dessa casa aqui, ó, que vai cair, ó. Casa sobre casa dividida, reino dividido. Qual reino? O reino de Deus e o reino do mundo, o reino de qualquer lugar. O reino de Satanás, pode colocar o teu reino próprio como tu quiser. Esse reino dividido, ele não vai prevalecer. Por isso, gente, eu tenho passado por coisas que eu não queria passar. Por isso que talvez ainda vou passar por coisas que eu não gostaria de passar. Mas o Senhor sabe como trabalhar na minha vida para eu não me afastar da presença dEle. Ele sabe que talvez eu tenha que sofrer, talvez eu tenha que padecer, talvez eu tenha que pagar o preço. E é isso que Ele quer. Ele não me quer parado, Ele não me quer acomodado, Ele não me quer sentado num banco só escutando, mas não agindo, só conhecendo Ele e me ouvir. Ele me quer fazendo a diferença para Ele. Ele me quer, manifesta o reino dEle dentro de mim. E Ele molda, Ele vai mudar cada vez mais, para que não haja essa divisão dentro de mim, amém? No 12:31 vai falar assim, ó, Mateus 6:33 também fala isso: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. E quando eu li isso aqui, eu lembrei, meu Deus, eu entendi que buscar o reino era estar na igreja orando, era estar participando de campanha, era estar participando do movimento espiritual, pentecostal, retetezal, qualquer coisa assim. Eu tinha que estar nesse meio, para buscar em primeiro o reino de Deus. Mas não é nada disso. Deus não está me mandando buscar um templo, buscar um local de adoração. Ele está mandando eu buscar aqui dentro, ó. Buscar primeiro aqui dentro. A prioridade é buscar Ele, depois
depois buscar as minhas coisas. A prioridade quando tem uma necessidade de alguém é dar atenção para aquela pessoa na medida do possível. Se você tem disponibilidade, mas primeiro ver a necessidade dela, para depois eu ver a minha. Aí eu estou buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí as outras coisas ele acrescenta, mas ele só acrescenta se eu busco primeiro. Mas se eu busco o meu reino dividido não subsiste. Aí eu me frustro. Aí muitas coisas não dão certo na minha vida. E eu não entendo, Deus, mas eu caminho contigo. Deus, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Enfim, eu já dei o dízimo, já dei oferta e nada funcionou, agora já não estou mais. E Deus fala assim, o reino dividido não subsiste. Ele está dentro de você. Você tem que alimentar. Você tem que buscar. Amém? Aqui me chamou muita atenção, 16. A lei e os profetas vigoraram até João, disse Jesus. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. A lei e os profetas vigoraram até João. Quando eu entendi isso aqui, quando eu ouvi alguém falar assim, cara, a Bíblia não começa no Gênesis, a história de Deus não começa no Gênesis, eu disse assim, cara, isso é heresiologia, tá falando besteira. Aí o cara diz assim, cara, a Bíblia começa 1 João, capítulo 1, versículo 1, vamos lá, João, o que diz? 1 João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Quem era o Verbo? No princípio, o Verbo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo que se fez carne? A lei e os profetas, ela para em João. O que ele está dizendo? Não é que eu não preciso mais entender o Velho Testamento, eu preciso entender, eu preciso compreender todas as Escrituras, mas ele está dizendo assim, cara, tudo aquilo que te prendia, tudo aquilo que dependia de um homem, que Deus tinha que falar através dos profetas, ele quer falar direto contigo, meu irmão. Ele não quer usar alguém para botar a mão na tua cabeça e dizer o que ele vai fazer. Ele quer te chamar uma perto e dizer, cara, vem cá, se alinha comigo, que eu vou fazer acontecer tudo aquilo que precisa na tua vida. Eu não quero crer que aqui vai ter pessoas passando dificuldade. Não vai ter. Esse ano Deus vai mudar a história de cada um aqui dentro, qualquer que seja a tua dificuldade, porque nós vamos entender e nós vamos nos alinhar nele para receber o que ele tem para nós. E ele vai nos honrar, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem. Não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa da palavra dele. E toda promessa que ele lançou sobre a tua vida, meu irmão, quero nessa noite dizer que ele vai acender uma chama aí dentro, vai despertar e vai fazer com que você se mova para ele. Amém? Você foi gerado nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo ele já gerou, gente. Eu não sei como é que é, mas eu sei que ele me conheceu antes. Se a minha mãe e meu pai não me ensinaram como deveria, ele quer me ensinar. Ele quer entrar dentro de mim aqui e fazer a diferença, e vai fazer. Eu quero me deixar moldar. Tem que morrer, vou morrer. Tem que acertar, vamos acertar. Amém? Não posso desmerecer a lei dos profetas, mas aquele tempo foi um, meu irmão. Nós estamos vivendo outro hoje. Hoje, se o profeta era tido no Antigo Testamento, como o pastor Paulo me ensinou, como o principal, não é que hoje ele não é mais o principal, mas hoje Deus está dizendo assim, cara, eu rasguei as cortinas do templo, cara. Tu tens acesso livre. A chegarmos a mim, eu chegarei a vós. Eu chegarei a vós. Ele está dizendo, cara, reclina tua cabeça no meu peito. Ele está dizendo que eu quero te revelar no oculto coisas que ainda tu não sabe, coisas que vão acontecer. Isso me faz lembrar na ceia, na última ceia de Jesus, quando Jesus fala que alguém ali haveria de trair ele, e Pedro, que era o cara, todo mundo quer ser Pedro, quer ser João, né? Estava falando nesse dia, ninguém quer ser o Judas, todo mundo, oh meu Deus, eu me identifico com Pedro, oh, eu me identifico com Paulo.
Paulo. Aí eu falo assim, mas todo mundo tem um pouco de Tomé. Aí eu não escutei essa conversa, eu falei, eu já tinha, mas eu tenho um pouco de Judas. Um pouco do traído eu tenho também, me dizer. Mas vamos voltar cá. E Pedro pula e diz assim, mestre, quem há de vos trair? Que eu corto a cabeça, eu decepo, eu mato, eu dou minha vida por ti, aquela coisa toda. E Pedro naquela euforia, quer saber quem é? E Jesus deixa aquilo no ar, alguém vai me trair. E naquele momento, quando ele deixa esse mistério, eu entendo que para Pedro, ele fala em parábolas, porque Pedro ainda não entendia. Mas para João, a Bíblia fala aqui que João reclinou a cabeça no peito do mestre e, tomado de uma grande compaixão por aquilo que o Senhor Jesus ia passar, Jesus sente o verdadeiro amor daqueles que reclinam a cabeça no peito. E aí o que ele diz para João? João, aquele que eu der um pedaço de pão molhado, esse é o que há de me trair. Jesus, ele sabe quando eu estou prestes a trair ele, gente. É isso que eu quero dizer para vocês. Ele sabe quando eu estou prestes a me desviar daquilo que ele me chamou, ou a negar fazer a vontade dele. Mas ele também sabe que quando eu reclino a minha cabeça no peito dele, cara, buscando intimidade, movido de compaixão, me importando com ele, com o sacrifício dele, ele pode me revelar muitas coisas que estão ali. Ele pode me revelar muitas coisas. Por que ele revelou para João e não para Pedro? Porque João já tinha entendido. João já tinha entendido. O reino de Deus dentro de João não era maior que de Pedro, mas em João tinha sido manifesto algo diferente. E João, a Bíblia fala que a ele foi dado conhecer o quê? Foi revelado o que ele escreveu, João? Apocalipse. A ele foi revelado todos os mistérios futuros da vida do Senhor, mistérios grandes. E por que foi revelado para ele? Ele entendeu. Amém? E todos os discípulos morreram de uma forma trágica. Um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro teve a cabeça decepada, e assim por diante. Mas teve um que morreu ao longo dos dias, na sua velhice, farto de dias, passou por prisões para ser revelado ali o Apocalipse, mandar as cartas às igrejas, aquela maravilha toda. Tudo obra do Senhor, tudo direção de Deus. E morreu aos longos dos dias, porque João, na crucificação de Jesus, o reino de Deus estava manifesto nele. Ele já tinha entendido o que ia acontecer e não saiu do lado de Jesus. E a Bíblia menciona que ele está ali do lado da mãe de Jesus e de Jesus, enquanto Jesus está morrendo, e os outros vazaram tudo, meu. Mas os caras não caminhavam com Jesus, não deixaram ali as redes, as pescas, os barcos, não deixaram suas famílias para seguir Jesus, deixaram. Mas no momento que o Senhor mais precisava de ajuda? Não. Ele precisava pelo menos que ele estivesse presente. Quantas vezes, irmão, você já se sentiu numa dificuldade, independente do que foi, física, financeira, e você pode ver assim, mais de 10 pessoas, 12 do teu lado, mais uma movida de íntima compaixão, e se impor, aquela que verdadeiramente se importou contigo, ficou, e as outras se foram. Eu ouvi a pastora Rosane comentar da cura dos 10 leprosos. 10 Jesus curou. Quantos voltaram? Um voltou, ela falou, porque esse tinha gratidão. Nós estamos sujeitos às mesmas fraquezas que o Senhor teve, mas Jesus foi perfeito. Jesus foi perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós somos chamados para fazer obras maiores que a dele. E ele conta comigo e contigo para fazer essas obras. Ele não conta só com o Fred Carrozani, com o Pablo Cafábio, com o Paulo Cadaiani, com o pastor André, enfim. Eu não preciso ter um título para fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele me chamou para fazer. Eu tenho que fazer porque dentro de mim tem uma coisa que ele colocou antes da fundação do mundo. Por isso eu tenho que fazer, porque ele já colocou aqui. E se eu entendo, eu tenho que fazer. Se eu quero mais dele, eu vou fazer. E isso vai alegrar o meu coração. Isso não vai ser peso. Isso não vai ter confusão. Eu vou fazer com clareza, porque eu amo
se materializar aqui, porque isso ele já fez atrás, ele vai voltar novamente. Mas hoje o que ele quer? Ele quer que nós enxergamos uns aos outros o reino de Deus dentro de um, dentro do outro, sendo manifesto, e as coisas acontecendo ao nosso favor, gente. Eu preciso me alinhar para que as coisas venham, amém? Lucas 18:16 vai dizer que o reino dos céus é deixar vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Crianças inocentes, puras, sem maldade, amém? Vou pegar mais um versículo só aqui de Lucas 22:29. 22:29 diz assim: assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio um reino para você reinar. Você vai servir porque você foi chamado para reinar. Como reis e sacerdotes, eles nos chamam. Você vai começar reinando aonde? Na sua família bem sucedida. Eu preciso reinar bem a minha casa. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só vou poder falar daquilo que eu vivo. O Senhor tem, nos últimos dias, me ensinado algumas coisas. E eu tenho dito: Deus, me ensina mais, que eu quero aprender mais, eu quero praticar mais. E hoje não foi diferente. Hoje eu dei um xingão na Graça aí por um prova simples, besta. E alguém presenciou aquilo, a pessoa teve a oportunidade de chegar para mim assim: cara, não leva mal, deixa eu te falar uma coisa. Não trata tua mulher assim. Eu, cara, mas eu não fiz nada demais. Não, você fez sim. Palavras duras, ásperas, pesadas, mesmo que soando num tom de brincadeira, elas machucam. E eu comecei a enxergar uma coisa que eu não enxergava. E depois de eu enxergar, o que eu preciso fazer? Corrigir, consertar e não errar mais. Não errar mais. Ah, mas então nada a ver, foi só um comentário. Não, cara, não é só um comentário. Eu preciso estar alinhado. Eu preciso estar alinhado com Deus. Eu preciso estar perfeito aos seus olhos. Eu preciso estar ansiando a vinda dele. Como uma mãe na hora de parir. Uma mãe na hora do parto, ela quer ver o neném sair logo perfeito. Ela quer que aquela dor acabe, aquela angústia. Se é cesárea, não dói tanto. Vamos lá. Mas ela quer ver. É isso que eu tenho que ter aqui dentro, esse desejo de ver, esse desejo de ver o Fred cada vez melhor, esse desejo de ver o Magrão bem sucedido, esse desejo de ver o André, o Silvio, o irmão Sidney aqui também, crescendo, sendo próspero, esse desejo de ver o Flávio arrebentando. Deus tem promessa e vai cumprir, Flávio. Ele tem promessa contigo, dentro de ti tem algo precioso, e Ele já está manifestando e vai fazer cumprir toda a vontade dele na tua vida, e vai fazer grande para que muitos vejam a glória dele na tua vida. Ele vai fazer, em nome de Jesus. Ele já prometeu, ele vai cumprir, Fábio. Ele vai cumprir. Não fica me contando o que eu estou falando, mas é Deus que está dizendo, cara. Não desiste, cara, não desiste, porque Ele é contigo. Tem algo dentro de ti que Ele colocou de precioso, meu irmão. E Ele vai mover os céus e a terra, mas vai fazer acontecer na tua vida aquilo que tu espera, para mostrar que Ele é Deus. E eu tenho visto pessoas preciosas aqui, pessoas maravilhosas, que têm manifesto realmente o reino de Deus. A vida delas manifesta o reino de Deus. E eu me alegro. Eu me alegro em estar com vocês, em estar com cada um. Não quero ser hipócrita aqui não, mas eu fui o cara que mais falou mal de todo mundo. Eu fui o cara que mais falou mal de todo mundo, na vida toda. E Deus tem me ensinado algumas coisas, e eu estou praticando e tentando ficar alinhado. Ao invés de falar mal, veja o que você pode fazer para ajudar. Amém. Fecha tua boca. E olha que é difícil fechar minha boca, mas eu tenho me calado algumas vezes, porque, gente, eu preciso querer o melhor para o meu irmão. Aleluia. Se isso é de Deus, se não vem do maligno, eu preciso desejar o melhor. Eu preciso liberar palavras, profetizar, semear para que venha acontecer.
Mas antes de eu falar qualquer coisa, quem vai falar é o Senhor. O Senhor já falou no íntimo dele, como falou no meu, como fala de qualquer um aqui, como fala do arcanjo. E para nós, como eu volto a falar, se faltou um pai que orientasse, se faltou uma mãe que orientasse, o próprio Deus fará isso. O próprio Senhor, aquele que tirou o povo e colocou diante de Moisés para chegar a Canaã, Jesus, para remir os nossos pecados, Ele vai levantar homens e mulheres na nossa vida para nos ensinar. Homens e mulheres que já têm entendimento, que têm buscado um pouco mais do que nós, para nos ensinar. E nós vamos aprender. E eu creio, em nome de Jesus, nós vamos vencer. Nós vamos honrar esse reino que nos foi confiado. Nós vamos governar bem a nossa casa. Nós iremos governar bem os nossos filhos. Nós governaremos bem os nossos negócios. Nós seremos preciosos diante de Deus, gente. Isso é grande. E não haverá só uma alegria momentânea. Quando eu vejo, porque vamos para a palavra, para a parte importante do culto, a palavra, eu adoro a palavra, eu amo a palavra. Mas eu amo também o louvor, eu amo a adoração, eu tenho que amar tudo, eu tenho que amar estar ali com as crianças, porque quando eu fico com elas, eu começo a entender um pouquinho o que é o reino de Deus em mim. Se o Senhor usa, deixar ver as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nelas eu consigo entender o que é o reino de Deus. E quando eu estou com elas, eu vejo as diferenças. Aqui na salinha até, às vezes dá um hackback entre uma e outra, mas eu vejo que daqui a pouco estão se falando normal. Porque dentro delas não tem o rancor, não tem a mágoa, não tem a angústia, não tem, meu Deus, me ofendeu. É difícil ser assim. Mas o Senhor tem, nesses dias, me passado algo que eu tenho assim, desejado cada vez mais que Ele aponte meus defeitos. E Ele não vai se manifestar, volta a dizer aqui, Ricardo, assim te diz o Senhor teu Deus, teu defeito está aqui. Não, cara, Ele vai usar as pessoas que convivem contigo, meu irmão. E não entenda como crítica, entenda como Deus te alinhando, entenda como Deus corrigindo, porque Ele ama os filhos, por isso Ele corrige, Ele atenta, Ele chama. Amém? Eu quero dizer que eu te amo, mulher. Tu é preciosa, hoje você estava maravilhosa, esperando o teu amado noivo. Amém? Então estejamos nós todos desejando cada vez mais conhecer o que é esse reino que o Senhor colocou dentro de nós, conhecer os mistérios os quais Ele reservou para alguns conhecer os mistérios, que todos nós aqui sejamos esses alguns que conhecem os mistérios de Deus. Amém? Que todos nós aqui possamos governar bem aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos, que nós possamos viver essa intensidade, esse evangelho do reino, porque esse evangelho do reino está aqui dentro, irmãos, está aqui dentro. Amém? João 1:11 vai dizer assim: Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. No 25 de Lucas 17, mas importa que primeiro Ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. A geração da época, sim, mas a geração de hoje também. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Muitas vezes eu não tenho recebido Ele, mas eu quero nessa noite dizer: Senhor, ensina-me, Pai, a te receber. Senhor, ensina-me, Pai, abre os meus olhos, Deus, para que eu possa te ver, Senhor, para que eu possa alimentar o teu reino dentro de mim, Senhor, e possa através da minha vida, Senhor, alimentar a outros também. Senhor, mova-me, Pai, para um sentimento, Deus de compaixão para as necessidades do meu próximo, Senhor, para um sentimento, Pai, de misericórdia, Senhor, como Tu tens misericórdia, Pai. Pai, desperta em nós, meu Deus querido, desperta em nós, Senhor, o desejo, Pai, de estar mais próximo de Ti, Senhor, o desejo de Te buscar mais,
o desejo de entender a Tua vontade, Pai, de entender, Pai, os Teus propósitos, Senhor, para que nós possamos cada vez mais nos alinhar a Ti, Senhor, estar alinhado, Pai, para receber de Ti, meu Deus querido, de Ti, Pai, o nosso galardão, Senhor, de Ti, Pai, as promessas, Deus, de Ti, Senhor, as bênçãos. Pai querido, eu quero colocar sobre cada vida aqui, Deus querido, cada vida aqui, Pai, eu quero liberar uma palavra assim, de bênção, Pai, de transformação, Pai, de vitória, Pai, Pai, de vitória das Suas lutas, Pai. Derrama, Senhor querido, em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo, Pai, o devorador na vida dessas famílias, Pai. Eu Te glorifico, Senhor. Eu Te glorifico por cada vida aqui presente. Amém, Senhor. Eu quero entregar essa palavra a vocês, irmãos, a mim também, e pedir que o Fred, Alzane, Pablo, Fábio, Dinho, Daiane, puder estar orando, porque as pessoas que desejam oração, as pessoas que desejam ativar isso que já está aí dentro, meu irmão, vem para frente. As pessoas que desejam, que têm uma necessidade, venha para frente. As pessoas que querem agradecer pela sua vida, venham para frente. As pessoas que querem glorificar a Deus, venham para frente. Amém?